Se alguém te provoca, te ataca ou te ridiculariza publicamente, existe uma verdade que quase ninguém aceita. Responder é exatamente o que essa pessoa deseja. A reação é o prêmio. O silêncio é a punição. Toda provocação é um pedido desesperado de atenção, e quem concede atenção entrega poder. Hoje, você vai entender por que ignorar não é fraqueza, mas a forma mais cruel de dominação psicológica. Se essa ideia já te causou desconforto, deixe um like agora. Não é apoio ao vídeo, é o primeiro sinal de que você está pronto para parar de alimentar quem tenta te controlar. Provocações não nascem da força, elas nascem da falta. Quem provoca precisa ser visto, reconhecido, validado. O ataque é apenas o meio. O objetivo real é simples: arrastar você para o jogo emocional dele. Quando alguém ridiculariza, ironiza ou cutuca publicamente, não está tentando vencer um debate, está tentando confirmar a própria existência. O ego ferido não suporta o vazio. Ele precisa de reação para se sentir real. Observe com frieza. Pessoas seguras não provocam. Pessoas satisfeitas não insistem. A provocação é um pedido disfarçado de atenção. Quanto mais barulhenta, mais frágil. E é exatamente por isso que responder é um erro estratégico. A resposta comunica algo perigoso. Você me afeta. A partir desse momento, o agressor aprende onde tocar. Aprende o ritmo. Aprende o seu limite. Você acabou de se tornar previsível. Esse padrão se repete em todos os ambientes de poder. No trabalho, o colega que alfineta busca elevar o próprio status à sua custa. Nas redes, o ataque busca atração, visibilidade, aplauso. Em grupos sociais, a provocação testa hierarquias. Em todos os casos, a moeda é a mesma: atenção. Quem controla a atenção, controla o jogo. Aqui está a inversão que poucos fazem. Quando você não reage, o ataque perde função. Sem resposta, não há validação. Sem validação, o agressor começa a se expor. Ele insiste, exagera, perde o tom. O silêncio transforma a provocação em monólogo, e monólogos públicos revelam carência. É nesse ponto que o poder começa a mudar de mãos. Se você já caiu nessa armadilha antes, respondeu para se defender e percebeu que o ataque só aumentou, escreva nos comentários silêncio. Não para explicar nada a ninguém. Para registrar, para si mesmo, que da próxima vez você não vai oferecer o que o agressor mais quer. Responder parece lógico, parece justo, parece necessário. E é exatamente por isso que é o erro mais comum e mais caro. Quando você responde a uma provocação, não está se defendendo. Está confirmando que o ataque teve efeito. Mesmo a resposta mais inteligente, mais educada ou mais afiada ainda cumpre a mesma função: alimentar o jogo emocional do outro. A provocação ganha vida no momento em que você reage. Existe um detalhe cruel que poucos percebem. O agressor não mede a qualidade da sua resposta. Ele mede o simples fato de existir uma resposta. Isso já é vitória. A partir dali, ele sabe que você está atento, que está emocionalmente disponível, que pode ser puxado para o conflito sempre que quiser. Você acabou de entregar o controle do ritmo. E quem controla o ritmo, controla o confronto. Responder também cria um efeito colateral perigoso. Te rebaixa ao nível do ataque. O observador externo não vê justiça. Vê dois egos em choque. Duas vozes disputando atenção. Nesse cenário, ninguém ganha status. Ambos perdem. O agressor, porém, aceita essa perda, porque o objetivo dele nunca foi status real, foi atenção imediata. Você, ao responder, aceita jogar um jogo que só beneficia quem não tem nada a perder. Há ainda um erro mais sutil. Ao responder, você transforma o ataque em pauta. Ele deixa de ser irrelevante e passa a ser assunto. Outros comentam. Outros opinam. O agressor cresce em cima da sua reação. O silêncio teria matado o assunto em segundos. A resposta o prolonga por dias. A transgressão da Lei 36 começa exatamente aqui, no impulso de mostrar que você não é fraco. Mas poder real não se prova. Poder real se demonstra pelo que você escolhe ignorar. Quem é realmente forte não precisa reagir para existir. Quem reage demais está sempre tentando provar algo. Se este ponto te atingiu, se você percebe que respondeu mais para proteger o ego do que para proteger a posição, compartilhe este vídeo com alguém que vive reagindo a tudo. Não como lição, como espelho. E, se quiser aprender a virar esse jogo de forma definitiva, inscreva-se no canal. Aqui, reação não é virtude. É fraqueza exposta.
A Lei 36 não fala sobre fugir. Não fala sobre aceitar humilhação. Ela fala sobre algo muito mais frio e eficaz: retirar completamente o valor do outro. Desprezar o que não se pode ter é entender que certos ataques existem apenas porque você ainda concede importância. O silêncio não é ausência de ação. O silêncio é ação absoluta quando usado com cálculo. Ignorar é retirar o oxigênio emocional do agressor. Sem reação, não há validação. Sem validação, o ego começa a colapsar. O provocador entra em um estado perigoso. Ele não sabe se foi ouvido, se foi notado, se ainda existe no jogo. Esse vazio é insuportável para quem vive de atenção. A mente começa a trabalhar contra si mesma. Dúvida, raiva, exagero e, por fim, exposição. Aqui está a essência brutal da Lei 36. O desprezo cria um espelho cruel. Quem ataca espera confronto. Quando recebe silêncio, é forçado a encarar a própria irrelevância. Não há resposta para rebater. Não há frase para distorcer. Só o eco do próprio ataque. E o ego não sobrevive ao eco. Esse mecanismo funciona porque status é percebido, não declarado. Quem responde comunica que o outro merece tempo e energia. Quem ignora comunica algo muito mais forte: você não altera meu estado. Essa mensagem não é dita, é sentida. E ela rebaixa instantaneamente quem tentou provocar. O agressor desce. Você sobe. Sem mover um dedo. Mas atenção, ignorar não é automático. É escolha consciente. É disciplina emocional. Exige autocontrole. Exige suportar o desconforto inicial de não se explicar. Se você sente dificuldade nisso, deixe um comentário com a palavra controle. Não é para o público. É para você marcar o ponto exato onde o poder começa a ser construído. O silêncio não apenas interrompe o ataque. Ele destrói o agressor por dentro. Quando alguém provoca e não recebe resposta, algo começa a ruir lentamente. Primeiro vem a confusão. Depois a irritação. Em seguida, a obsessão. O agressor passa a repetir o ataque, elevar o tom, buscar aliados, exagerar. E quanto mais ele insiste, mais se expõe. O que começou como provocação termina como autodeclaração de fraqueza. Esse é o momento mais perigoso para quem ataca: falar sozinho. Sem resposta, cada nova tentativa soa mais desesperada. O público começa a perceber. A imagem muda. O provocador deixa de parecer confiante e passa a parecer carente. O silêncio força essa transformação porque não oferece nenhum ponto de apoio. Não há contra-ataque para justificar a agressividade. Só sobra o excesso. É assim que o desprezo se torna punição psicológica máxima. Você não humilha atacando. Você humilha retirando importância. O agressor esperava confronto, resistência, explicação. Recebe vazio. E o vazio é interpretado como superioridade. Quem é ignorado conclui, mesmo sem palavras, que não foi considerado digno de atenção. Esse golpe não é visível, mas é profundo. Em ambientes sociais e profissionais, o efeito é ainda mais claro. Colegas começam a evitar o agressor. Líderes percebem o descontrole. O ataque passa a ser visto como problema. E você, que permaneceu em silêncio, mantém a posição intacta. Não gastou energia. Não criou ruído. Não deixou rastros emocionais. O outro fez tudo isso sozinho. Esse é o ponto em que o jogo se inverte completamente. Quem provocou perde autoridade. Quem ignorou ganha gravidade. Se você já testemunhou alguém se destruir tentando chamar a atenção de quem não reagia, escreva "sexta" isso nos comentários. Não como relato, como reconhecimento de que o silêncio, quando bem usado, não apenas protege. Ele domina. Ignorar é uma arma. E como toda arma, usada sem critério, também pode se voltar contra você. A Lei 36 não diz para ignorar tudo. Diz para desprezar aquilo que não merece existir no seu campo mental. Existe uma diferença decisiva entre silêncio estratégico e silêncio covarde. Um preserva poder. O outro entrega espaço. Ignorar é eficaz quando o ataque vem de quem busca atenção, status ou reação emocional. Nesses casos, qualquer resposta, até o desprezo verbal, ainda é alimento. O silêncio absoluto é o corte mais limpo. Mas quando o ataque vem de alguém com poder real, posição formal ou capacidade concreta de dano, o silêncio cego pode ser interpretado como submissão. É aqui que muitos erram. Confundem frieza com ausência de leitura. A pergunta correta nunca é "vou responder ou não?".
A pergunta correta é: o que essa pessoa ganha se eu reagir? Se a resposta for atenção, validação ou palco, o silêncio vence. Se a resposta for avanço concreto contra você, o silêncio precisa ser estratégico, não passivo. Ignorar também exige timing. No início, o silêncio causa desconforto. Em você, o ego pede resposta. A vontade de se explicar surge. Esse é o teste. Quem quebra o silêncio cedo demais perde o efeito. Quem sustenta, muda o jogo. O agressor se revela. O ambiente observa. A hierarquia se reorganiza sozinha. Aqui está o critério final. Ignore aquilo que não controla recursos, decisões ou narrativas reais. Enfrente, de forma fria e cirúrgica, apenas o que ameaça a posição. Todo o resto é ruído tentando virar centro. Se você reage a tudo, você se fragmenta. Se escolhe com precisão, você se solidifica. Se este capítulo te ajudou a perceber quantas batalhas você comprou sem necessidade, deixe um like agora. Não é engajamento automático. É um sinal consciente de que, a partir daqui, você vai escolher melhor onde gasta sua energia. A partir do momento em que você domina o silêncio, algo muda na sua presença. Não é visível de imediato, mas é sentido. Você fala menos, explica menos, reage menos e, paradoxalmente, passa a ser mais observado. O jogador frio não corre atrás de aprovação. Ele cria um campo onde os outros se ajustam ao seu ritmo. Quem não reage dita o tempo. Quem dita o tempo ocupa o centro invisível do jogo. Essa transformação é interna antes de ser social. O primeiro ganho é emocional. Menos desgaste, menos impulsos, menos arrependimento. O segundo é estratégico. Você deixa de oferecer alvos fáceis. Provocações perdem eficácia porque não encontram superfície. Ataques se dispersam porque não encontram eco. Aos poucos, as tentativas cessam. Não por respeito declarado, mas por ineficiência percebida. O status nasce desse ponto. Pessoas começam a medir melhor o que dizem perto de você. Evitam confrontos desnecessários. Pensam duas vezes antes de provocar. Não porque você ameaçou, mas porque você não precisou. O silêncio cria uma aura de autocontrole que intimida sem esforço. E autocontrole, em ambientes de poder, é lido como capacidade de comando. Há um detalhe final. O jogador frio não é indiferente por fraqueza, mas por escolha. Ele sabe quando entrar e quando permanecer fora. Ele não reage para provar valor. Reage apenas quando a reação aumenta seu valor. Todo o resto é descartado com desprezo calculado. Se você quer consolidar esse comportamento, menos respostas, mais controle, mais gravidade, inscreva-se no canal agora. Não como hábito, mas como compromisso com um padrão mais alto de jogo. E, se este capítulo te fez perceber que falar menos pode render mais, compartilhe com alguém que ainda confunde reação com força. Quem ignora a Lei 36 paga um preço silencioso e inevitável. Reage, se explica, se justifica e, pouco a pouco, entrega o próprio centro. O destino desses é previsível, tornam-se previsíveis. Alimentam egos alheios, ampliam conflitos inúteis e perdem autoridade sem perceber. Pior ainda é quem tenta usar o silêncio sem disciplina, confunde desprezo com covardia e acaba lido como fraco. O resultado é o mesmo: perda de status, desgaste emocional e submissão invisível. O poder não perdoa erros de leitura. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Há um salão escuro onde o ego busca aplauso. Alguns gritam para serem vistos, outros permanecem imóveis. Eis a charada: quem vence sem falar, e quem perde ao falar demais. A pista verdadeira está no vazio que corrói. A falsa, no confronto que parece coragem. O ego suporta insultos, mas não suporta irrelevância. E quem aprende a oferecer irrelevância como resposta governa sem levantar a voz. Deixe sua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam. Escreva sua resposta abaixo, mas lembre-se, o erro cobra seu preço.